pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube para falar num assunto muito pouco debatido, muito pouco comentado, mas que tem influência direta junto ao agronegócio brasileiro, tem influência direta sobre a produção, sobre a produtividade, sobre salário mínimo, sobre arrecadação e consumo, reforma tributária no agronegócio. É importantíssimo que para esse ano de 2022 a reforma tributária ela seja pautada, seja debatida e seja colocada em prática. Isso vai ser bom não somente para o agronegócio, mas vai ser bom para o Brasil como um todo. Porque em épocas de recessão como nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós pudermos evitar de colocar, de agregar valor em cima do setor primário, secundário ou terciário vai ser muito importante para melhorar o desenvolvimento, para melhorar a economia e melhorar também a condição de compra da população brasileira. Então estamos colocando esse vídeo aqui que fala sobre reforma tributária, agronegócio, produtividade, salário mínimo, arrecadação e consumo. É muito interessante que vocês assistam o vídeo todo para entender cada passo que a reforma tributária tem impacto e cada passo que eu estarei relatando aqui para nós sobre agronegócio, produtividade, salário mínimo, arrecadação e consumo. O que uma reforma tributária pode trazer de benefícios para nós brasileiros, para o Brasil? Primeiro, ela viabiliza projetos, e aqui eu estou me referindo agora 100% ao agronegócio. Ela viabiliza as operações, fazendo com que nós possamos ter maior produtividade, maior produção e maior consumo. É importantíssimo nós falarmos e nos referirmos ao maior consumo, partindo do princípio que nós estamos ainda vivendo uma situação pandêmica, onde os salários foram afetados de uma forma muito abrupta, e isso causou problema no poder de compra da população brasileira. Então todas as atitudes que nós viermos a tomar, que beneficie ou que facilite o acesso ao produto, o acesso do consumidor, que facilite o poder de compra da população brasileira, vai ser muito interessante. Uma reforma tributária, ela pode possibilitar maiores investimentos na propriedade rural e maior produtividade. É tudo uma sequência. Se nós aumentamos o poder de compra, nós vamos ter uma maior produção, uma maior produtividade. Para que isso aconteça, nós temos que ter mais investimentos, para que a propriedade rural consiga produzir aquilo que o mercado busca e o mercado, consumidor, tenha uma produtividade diferenciada no campo. Uma reforma tributária, ela afeta diretamente a economia do agro, a economia do campo, pois que ela movimenta a economia dos municípios e também o setor industrial. Vejam bem, maior aproveitamento da renda por parte de quem produz e de quem consome. Isso é interessante nós entendermos. A reforma tributária, ou a parte tributária de impostos no Brasil e no mundo, mais específico no Brasil, ela incide diretamente para quem produz e para quem consome. É de uma certa forma injusto a carga tributária que nós temos no Brasil. Então vale a pena entender, vale a pena estar atento para que uma reforma tributária ela pode acelerar o ciclo como um todo, o ciclo produtivo, o ciclo de consumo. Acelerando essas situações, esses dois ciclos, nós vamos ter movimentação na economia, a economia dos pequenos, médios e grandes municípios. Isso é interessantíssimo nós estarmos atentos o quanto uma reforma tributária hoje pode fazer a diferença, não somente para o agro, como também para o Brasil como um todo. Para que aconteça essa reforma tributária, e eu vou contra o entendimento de todos aqueles que se dizem entendidos sobre o agronegócio, para que essas situações que nós falamos aqui anteriormente aconteçam, nós precisamos de um ministro ou de uma ministra da Agricultura ativo. Ele não pode ser limitado, em primeiro lugar, a fazer politicagem barata, a viver de politicagem e fazer do Ministério da Agricultura um palanque eleitoreiro. Isso não pode acontecer. O ministro da Agricultura ele tem que ser 100% agro, mas ele não pode ser totalmente entendido sobre as questões que incidem somente no dia a dia do agronegócio, para que ele consiga desenvolver uma gestão eficiente e possa entrar em debates nas reuniões ministeriais, explanar, seja no Brasil ou no exterior,
qual o cenário que o agronegócio brasileiro vive e quais são as metas e objetivos do agronegócio brasileiro para com o Brasil e o mundo, um ministro da Agricultura ele tem que ser técnico profissional. Para nós termos mudança no Brasil, os candidatos à presidência da República, quando falarem de agronegócio, eles precisam ter essa visão do técnico profissional à frente do agronegócio, à frente do Ministério da Agricultura. Eles precisam parar de fazer do Ministério da Agricultura um palanque eleitoral, um palanque para comícios, para venda de cargos, para fazer aconchavos políticos. Não. O ministro da Agricultura ele precisa ser técnico profissional e entender de economia, tributação, arrecadação e investimentos. Ele precisa entender de gestão, ele precisa entender de produtividade, produção, produto, custos, diversidade, competitividade, desenvolvimento, comércio exterior e negócios internacionais. O ministro da Agricultura precisa entender os anseios do setor primário, secundário, terciário. Ele precisa entender de política, sim, ele precisa entender de política, não de politicagem barata e eleitoreira. Ele precisa entender do antes da porteira, do dentro da porteira, dos mercados, margem de lucro, processos, representatividade. O ministro da Agricultura ele precisa ser completo, ele precisa ter entendimento amplo. E o principal, viver o agro brasileiro, as necessidades do mercado mundial 100%. Se não for assim, nós não vamos evoluir e nós vamos viver esses tropeços, entra ano, sai ano, sem uma perspectiva de melhora. Então, para as eleições de 2022, vamos ficar atentos, né, aos possíveis candidatos, aos pré-candidatos, o que eles vão trazer de novo. Para nós do agronegócio, qual é a reforma tributária que eles vão trazer? Para nós acelerarmos o processo produtivo, para nós desenvolvermos o agro como ele precisa. E desenvolvendo o agro, nós vamos também desenvolver a economia dos pequenos e médios municípios também. Principalmente aquela economia que trata diretamente sobre o pequeno e médio produtor rural, sobre a agricultura familiar. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui logo aqui na frente. Então, a reforma tributária, de uma certa forma, ela é importante porque ela tem impacto diretamente no setor primário, sobre quem produz a matéria-prima. Reduzindo a carga tributária, nós temos condições de produzir mais, produzir melhor e produzir com qualidade. A reforma tributária tem um impacto sobre o setor secundário, sobre a transformação, aquele setor que compra a matéria-prima, beneficia, prepara ela para comercializar. Ele terá mais margem de lucro, mais condições de investir, consequentemente vai ter uma melhor produção, um produto de mais qualidade e que vai incidir diretamente na questão da commodity. O Brasil poderá ser um país do beneficiamento, da transformação, da manufatura, do produto com valor agregado. Uma reforma tributária incide diretamente no setor terciário, considerado como um dos propulsores do desenvolvimento econômico do país. Nos últimos anos, o setor ajudou a aumentar a competitividade interna e externa, gerou milhares de empregos qualificados e acelerou o progresso tecnológico, ou seja, uma reforma tributária incidindo no setor primário, secundário e terciário vai favorecer o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer uma observação. As pessoas confundem PIB, o PIB do agronegócio, sobre o PIB do Brasil, como sendo algo de extrema maravilha, algo fora do comum, algo que condiz com a realidade que o agronegócio está vivendo, e isso não é real. O agronegócio é a representatividade do PIB nacional. O agronegócio teve uma representatividade no ano passado, no ano retrasado, de 10,79. Desculpa, no ano passado, uma representatividade do PIB do agronegócio no PIB nacional de 10,79%. Vejam bem, 10,79%. As pessoas tentam vender isso para o marketing de um governo, para o marketing do governo atual. Só que eles esquecem que nós passamos por situações adversas, situações essas que não foram os grandes responsáveis, né, pelo desenvolvimento e pela representatividade do PIB do agronegócio no PIB nacional. Nós vivemos situações de pandemia, falta de alimentos,
Não houve projetos, programas de desenvolvimento, propostas para fazer com que o agro se desenvolvesse e essa representatividade de 10,79 fosse fruto de um trabalho que desenvolveu pequenos, médios e grandes, que desenvolveu o agronegócio dentro de toda a sua magnitude. PIB, Produto Interno Bruto, volume final, resultado final, tão somente isso. O PIB de 10,79, ele não caracterizou um agronegócio com os resultados nas alturas. Foram volumes comercializados. Esses volumes comercializados não condizem com o quê? Primeiro exemplo que eu vou dar sobre o PIB do agronegócio. Volumes totais comercializados, exportados e faturados. Ponto. Tudo que se exportou, somente isso. Não apresenta margem de lucro. Logo, o PIB não diz se o resultado foi muito bom, extremamente bom, razoável ou ruim. As pessoas veem o resultado do PIB como se as margens de lucro tivessem sido fantásticas e não foram. Não foram. Quando a gente analisa o agro de uma maneira geral. Por isso que eu não posso vender o PIB do agronegócio com relação ao PIB do Brasil. Nós tivemos mais exportação, nós tivemos mais faturamento, mas nós não tivemos mais margem de lucro e resultado positivo, que é o que se espera. O PIB do agronegócio, exportações em alta. As exportações em alta devido à sazonalidade de mercado, muito por conta da pandemia, favoreceu o Brasil. O aumento nas exportações não foram fruto de um trabalho, de uma representatividade do mercado internacional, onde uma proposta foi apresentada e a bandeira do agronegócio foi levantada a partir de informações referentes à nossa capacidade produtiva interna. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu uma sazonalidade do mercado, faltou alimentos, o Brasil tinha condições de produzir, produziu e vendeu. Pronto. Somente isso. Alta valorização do dólar. O grande motivo da alta das exportações do Brasil e o resultado do tal do faturamento recorde foi devido, ou praticamente, único e exclusivo da alta valorização do dólar. Tem que ficar bem claro e entendido isso para todo mundo. Tem que ficar bem claro. Essa representatividade do PIB não é fruto de um programa ou projeto apresentado para o desenvolvimento do setor do agronegócio. Foram sazonalidades. E o principal motivo da alta do faturamento, e por isso o PIB nessas alturas, foi por causa da alta valorização do dólar. Que fique isso bem claro para todo mundo. O que isso aqui representa? Representa um primeiro passo. O Brasil teve capacidade produtiva, puxada por uma alta valorização do dólar e uma sazonalidade de mercado. Ponto final. Vamos lá então, reforma tributária, agronegócio, produtividade, salário mínimo, arrecadação e o consumo. O que isso quer nos dizer? Essa situação, a reforma tributária, ela vai de encontro aos interesses imediatistas de muitos políticos brasileiros, ou seja, interesse no dinheiro. Porque eles são tão bitolados, uma grande maioria dos políticos são bitolados, que acham que cortando a arrecadação, diminuindo a arrecadação, haverá menos dinheiro para eles fazerem o quê? Diminui a arrecadação e com isso situações negativas para alguns políticos podem acontecer. Situações negativas financeiramente falando, certo? Não, errado. Como eu disse, o político ele tem uma grande maioria, porque existem políticos bons, uma grande maioria bitolada, que acha que uma menor arrecadação, uma menor tributação, ela vai gerar menos dinheiro e menos condições para eles fazerem as mágicas que eles fazem em Brasília. E isso não é real. Por isso que eu fiz uma pergunta aqui, ó. Diminuir a arrecadação e com isso situações negativas para alguns políticos podem acontecer devido a uma redução na carga tributária? Certo? Não, errado. Isso está totalmente errado. Por quê? É correto afirmar que a máquina pública brasileira ela é inchada, seja em municípios, estados e governo federal. Isso é certo. Muito por conta dos agregados políticos, Isso é o grande detalhe da máquina inflar tanto. Por isso a necessidade de grandes arrecadações para os municípios, estados e governo federal. Isso tem que ficar claro. A máquina pública ela é muito inchada. Por isso que a carga tributária brasileira é absurda e se alguém não fizer algo, ela tende a crescer ainda mais.
Os abusos com dinheiro público por parte de alguns políticos tendem a diminuir. Se houver a reforma tributária, os abusos com dinheiro público por parte de alguns políticos tendem a diminuir. Mordomias, por exemplo, fundão eleitoral, orçamento secreto, esse mini mensalão que existe, e por aí afora vai. Então, a reforma tributária ela é benéfica para o Brasil, muito mais benéfica para o agronegócio brasileiro. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Então, também é correto afirmar que, força de uma maneira geral, uma constante busca pelo desenvolvimento em todos os setores produtivos brasileiros. E o mais importante, a reforma tributária força os governos a se comprometerem com o desenvolvimento do país, a fim de garantir a comercialização e o melhor consumo no mercado nacional e internacional. Vejam bem. Também é correto afirmar que uma reforma tributária, ela força de uma maneira geral uma constante busca pelo desenvolvimento em todos os setores produtivos do Brasil. Ou seja, se eu reduzir a carga tributária, eu tenho que aumentar a produção e o consumo para que haja uma compensação, partindo de um princípio de uma maior comercialização e uma maior arrecadação. E o mais importante, a reforma tributária força os governos a se comprometerem com o desenvolvimento do país, a fim de garantir a comercialização e o melhor consumo no mercado nacional e internacional. Ou seja, forçaria os políticos a se importar mais com o Brasil, se importar mais em desenvolver, em promover o desenvolvimento, a fim de nós aumentarmos a produção, a comercialização e a arrecadação. Compromisso esse que tem interesse direto na maior arrecadação, ocasionada pela maior produção e o maior consumo, ou seja, o ciclo completo. Eu não posso me preocupar somente com uma etapa, somente com uma parte do ciclo da cadeia produtiva. Eu tenho que me preocupar com todo. Então, uma reforma tributária hoje faria com que os políticos, uma grande maioria deles, levantassem a bunda do banco e começassem a trabalhar em prol do desenvolvimento do Brasil, de uma maior produtividade, baseada no maior consumo, numa maior comercialização e numa necessidade de acelerarmos o ciclo produtivo. Agora vem o seguinte, reforma tributária, eleições de 2022, atenção agronegócio. Nessas eleições de 2022 precisamos cobrar propostas, porque agora vai vir um assunto interessante e um assunto que incide diretamente na agricultura familiar, nos pequenos e médios produtores rurais. Eu vou trazer um exemplo apenas, um exemplo que vai fazer com que nós possamos parar para pensar um pouquinho e entender o que está sendo feito de errado no Brasil e o que precisa mudar já para os próximos governos. Vou fazer uma alusão aqui com a relação à reforma tributária, ligados à cesta básica e ao salário mínimo. Cesta básica, a grande maioria dos produtos que formam a cesta básica vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar hoje no Brasil, se nós pegarmos o Brasil como um todo, não pode fazer que nem os políticos aí, o marketing eleitoreiro de alguns políticos. Analisam a agricultura familiar em algumas regiões mais desenvolvidas e dizem que o Brasil é desenvolvido como um todo. É mentira, mentira pura. Se nós pegarmos a agricultura familiar hoje a nível geral, a nível de Brasil, talvez aí 11, 14% dos municípios sejam desenvolvidos. Nada mais do que isso. Sem falar que hoje, né, a tributação sobre a cesta básica no Brasil, ela gira em torno de 23%. Não podemos esquecer isso. 23% dos preços da cesta básica do Brasil são impostos. É tributação cobrada. Agora, se nós analisarmos a cesta básica do Brasil com a cesta básica no mundo, nós pegamos 23% de tributos cobrados em cima da cesta básica brasileira e a média mundial é 7%. Olhem os absurdos. Bom, reforma tributária, agronegócio falamos, produtividade falamos, salário mínimo, agora arrecadação e consumo. O salário mínimo no Brasil, ele custa hoje R$ 1.212. Nos Estados Unidos, é 1.733,20. É $1.000, 1.733 dólares e 20 centavos, levando em consideração uma valorização do dólar a R$ 5,63. Na Europa, esse aqui nos Estados Unidos é médio, tá? Porque eles mudam
de estado para estado, então tem um valor um pouco abaixo desse aqui, assim como tem valores acima. Então esse é um valor médio entre o menor e o maior salário mínimo pago nos Estados Unidos. Na Europa é 1.000 euros e 7 centavos. Então isso, considerando o euro, R$ 6,38. E nós estamos falando de um Auxílio Brasil de R$ 400. Então, olhem o comparativo entre Brasil, Estados Unidos, Europa e o nosso auxílio emergencial que nós estamos tanto falando. E lembrem que a cesta básica tem 23% de tributação cobrada em cima da cesta básica. No Brasil é 23% de impostos. No mundo, a média é 7%. Gravem bem os R$ 400 do Auxílio Brasil e os R$ 1.200 de salário mínimo. Política imediatista, absurda, burra, incompetente que tem o Brasil. Porque nós estamos falando de uma reforma tributária, de uma carga tributária altíssima, que só prejudica a população brasileira, e uma carga tributária que vem somente para atender os anseios dos políticos em Brasília. Porque nenhum, e aí eu falo de município, estado e governo federal, se preocupou hoje em enxugar a máquina pública. Fala-se muito, e o povo brasileiro que acredita em contos da carochinha, acredita em qualquer político safado que vem prometer reforma tributária, em falar em máquina pública, seja prefeito, governador, seja presidente da república. Nós somos, quando o assunto é eleição, nós somos um povo ignorante, que ainda acreditamos em contos da carochinha, em histórias com E. Então prestem atenção nesse salário mínimo de 1.212 e nesse Auxílio Brasil de R$ 400, quando nós falamos sobre a cesta básica que deveria de ser atendida, deveria de ser debatida, pautada, como o assunto principal de interesse por parte dos políticos, porque é o básico que a população brasileira precisa. Então nós estamos falando de uma cesta básica, onde, como eu disse, 23% são impostos em cima dessa cesta básica. A cesta básica, representatividade sobre o salário mínimo e Auxílio Brasil. Então eu fiz um comparativo. Eu peguei a cesta básica no Brasil, entre a mais barata e a mais cara, e fiz uma média. R$ 548,65 custa uma cesta básica. Quando nós falamos de salário mínimo no Brasil, 1.212, essa cesta básica tem uma representatividade de 45,3%. Eu não posso pegar o salário mínimo 1.212 no Brasil, pegar o salário mínimo nos Estados Unidos, a média $1.733 com 20 centavos e querer fazer uma equivalência. Não existe isso. Então eu trabalho com percentuais. Então eu tenho o salário mínimo no Brasil de R$ 1.212, uma cesta básica de R$ 548,65 e uma representatividade de 45% sobre o salário mínimo. Como um povo vai viver com um salário mínimo, sendo que R$ 548,65 está diretamente ligado à cesta básica para o sustento de uma família de 4 pessoas em um mês. Falta alimentos ainda. Como que ela paga saúde, educação? Como é que ela paga? Como é que ela sustenta o seu carro? Não tem condições. Aí quando nós pegamos o valor da cesta básica americana, $258 com 51 centavos, e uma cesta básica bem enxuta, muito mais enxuta, uma cesta básica muito mais ampla do que a cesta básica brasileira. Então a cesta básica brasileira é muito mais enxuta do que a cesta básica americana. Então nós pegamos uma cesta básica brasileira e uma cesta básica americana muito mais ampla, com muito mais produtos em quilos e qualidade também, e diversificação de produtos. Então, quando nós pegamos a cesta básica americana, R$ 258,51, quando nós fizemos o percentual em cima do salário, da média do salário mínimo americano, R$ 1.733 com 20 centavos, a representatividade fica em 15%. Já sobra mais, já tem mais condições de uma família poder se sustentar com o restante do dinheiro que sobra. Quando nós pegamos o valor do salário mínimo na Europa e comparamos com o valor da cesta básica europeia, mais absurda é a diferença.
Porque hoje uma cesta básica na Europa ela custa 89 euros em média. Quando nós fizemos a conversão com relação ao valor do salário mínimo europeu, a média do salário mínimo europeu, esse aqui é um salário mínimo pago em Portugal, existem salários menores e maiores, a cesta básica tem uma incidência percentual de 8,6%. 8,6%. Ou seja, quando eu comparo uma cesta básica, uma média de uma cesta básica com o Auxílio Brasil, fica em torno de 37% negativo sobre aquilo que uma população, uma família de baixa renda ganha. Ou seja, o Auxílio Brasil não paga nem uma cesta básica. Como que sobreviveríamos, né, quando debatido e falado sobre os demais anseios e necessidades de uma família no Brasil? Então, o Brasil, de uma certa forma, fala sobre agronegócio. Nós temos uma agricultura familiar subdesenvolvida, a agricultura familiar essa que eu venho defendendo, que são os pequenos e médios produtores, que hoje, se tivessem políticas específicas para desenvolvê-los, nós teríamos mais condições de ter mais produção, mais qualidade e uma cesta básica com um pouco menor, com um valor agregado um pouco menor. Fazendo a parte no campo, nós deveríamos de fazer a parte junto ao governo federal e ao governo estadual. Reduzir essa carga tributária absurda, imensa, cobrada sobre os alimentos. Se nós tivéssemos uma maior produção, uma maior produtividade no campo, uma menor carga tributária, nós teríamos um potencial maior para esse salário mínimo, né, pago aqui no Brasil. Se nós tivéssemos uma incidência menor da carga tributária sobre tudo que nós produzimos no Brasil, esse salário mínimo, daqui a pouco, seria um salário mínimo interessante até para nós podermos sustentar uma família de 4 pessoas. Mas existe um conjunto de situações, de imposições que precisam ser colocadas em prática. A primeira é essa reforma tributária, sim, o mais rápido possível. Precisamos debater, colocar em prática, implementar ela o quanto antes para que nós possamos desenvolver o setor do agronegócio com mais produtividade, uma agricultura familiar mais desenvolvida. Se nós tivermos pequenos e médios produtores rurais brasileiros mais desenvolvidos, nós também conseguimos acelerar a economia dos pequenos e médios municípios. Nós acelerando a economia, melhorando o poder de compra, nós vamos fazer com que esse salário mínimo tenha um pouco mais de poder e representatividade, significado, quando a população de baixa renda, ela entra no comércio, ela vai às compras. Então é importante entender que a carga tributária no Brasil ela é alta, ela tem um poder de sugar a economia brasileira, ela suga a economia porque ela é um entrave para o desenvolvimento da produção, ela tem incidência sobre o setor primário, secundário e terciário, ela é um calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Essa carga tributária ela é abusiva no Brasil e ela tem uma incidência muito grande sobre a cesta básica, o alimento básico para a sobrevivência de famílias de baixa renda. A cesta básica é uma necessidade que todo mundo deveria ter e ser atendida. Deveria ser atendida essa necessidade de todo mundo. Mas no Brasil, como existem políticas, somente políticas maldosas, interesseiras, focadas apenas numa eleição, nós prometemos um aumento no salário mínimo, porém a carga tributária, a inflação come esse aumento e mais um pouco do salário mínimo a cada ano que passa. Então nós precisamos sim ter urgentemente uma proposta para a escolha de um ministro da Agricultura altamente competente, que conheça, que domine os assuntos básicos de todos os setores que influenciam sobre o agro. Nós precisamos ter uma ideia sobre o quanto uma reforma tributária incide sobre o setor primário, secundário e terciário. Nós temos que ter condições de entender o que de fato é essa representatividade de 10,79% do PIB do agro sobre o PIB nacional, o que isso significa. Nós não podemos ficar comendo nas mãos dos políticos espertos. Isso aqui não é tudo.
Muito pelo contrário, é apenas um passo. Nós precisamos fazer dessa representatividade, em termos de volume comercializado, uma representatividade sobre margem de lucro sobre os produtos, né? Sobre uma produção e sobre os produtos comercializados. Nós temos que entender que a reforma tributária, ela não diminui a arrecadação, muito pelo contrário. A reforma tributária, ela vai forçar os governos a se comprometerem com o desenvolvimento do país. A reforma tributária vai forçar os políticos, em todas as escalas, municípios, estados e União, vai forçar os políticos a se comprometerem com o desenvolvimento do país. Já que eu tenho uma máquina pública inchada e que precisa de dinheiro, eu vou me comprometer mais em tentar fazer com que o Brasil se desenvolva sempre e de uma forma constante, para garantir a arrecadação que sustente essa máquina pública inchada. Eu preciso me preocupar, população, preciso me preocupar sim com as eleições de 2022. Eu preciso me preocupar com a melhor proposta, com a melhor visão sobre reforma tributária, agronegócio, produtividade, salário mínimo, arrecadação e consumo. Eu preciso me preocupar sim com o valor da cesta básica, porque existem pessoas aqui no Brasil vivendo em situação de miséria. Esse Auxílio Brasil, ele é um marketing político extremo. Ele é um marketing político extremo. Por quê? Porque esse Auxílio Brasil hoje não compra, não paga o valor de uma cesta básica. E o salário mínimo no Brasil, devido a essa carga tributária abusiva, praticamente 50% do salário mínimo no Brasil fica hoje para comprar uma cesta básica. E aí eu pergunto, e o resto? Então nós que vivemos do agro, que trabalhamos no agro, precisamos nos preocupar sim com todos os cenários que o Brasil vem passando e que poderá ainda passar. Nós precisamos cobrar a atitude dos futuros candidatos à presidência da República com relação a isso também, porque reforma tributária tem a ver diretamente com agronegócio, com capacidade produtiva, com arrecadação e consumo, e nós precisamos nos preocupar com isso também. No Brasil fala que ministro da Agricultura não tem nada a ver com isso aqui que eu falei, uma ignorância pura. Ministro da Agricultura tem que entender sim de economia e de todos aqueles fatores que eu coloquei lá no início do nosso vídeo. Enquanto nós não tivermos essa condição de visão, nós vamos ser um país de terceiro mundo por muito e muito tempo. Não vamos nos desenvolver. Certo, pessoal? Fica aqui meu abraço a todos, espero que o vídeo tenha trazido um pouquinho mais de visão para vocês e que tenha, de uma certa forma, desenvolvido uma necessidade de reflexão sobre o que acontece no Brasil, o que acontece sobre o agronegócio e o que ainda pode acontecer de pior mais aqui para frente. Forte abraço a todos e me ajudem a compartilhar esse vídeo, me ajudem, dando um likezinho aí e compartilhando esse vídeo com mais e mais pessoas, para que esses assuntos aqui debatidos, sejam esclarecedores para cada vez mais pessoas pelo Brasil. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.